Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Uma pergunta difícil de ser respondida, não é verdade? Lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, o apóstolo Paulo nos apresenta ali o fruto do Espírito Santo, manifestado através de 9 virtudes. Algumas pessoas dizem os frutos do Espírito, mas ali o apóstolo Paulo fala sobre o fruto do Espírito e ele se manifesta então através de 9 características. Fique conosco, vamos ver se nós estamos cheios do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã. Fique conosco, assista esse vídeo porque vai ser muito interessante. Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Amém? Hoje eu quero compartilhar com você o texto de Gálatas 5, 22 a 23, onde nós temos ali a lista das virtudes do fruto do Espírito. Mas antes eu quero então convidar você, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative as notificações para que você possa ser avisado sempre que nós postarmos aqui um vídeo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. O texto diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Meus irmãos, eu quero perguntar para vocês, qual é a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Normalmente nós temos a tendência de dizer que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai ter os dons do Espírito, ela vai manifestar dons espirituais. É verdade, isso é fato. Quem está cheio do Espírito Santo vai manifestar dons espirituais. Mas a maior evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é o fruto do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Por quê? Porque os dons espirituais, às vezes até Satanás pode imitar esses dons e as pessoas podem se enganar com isso. Agora, o fruto do Espírito, manifestado aqui através dessas 9 virtudes que nós acabamos de ler, esse, meu irmão e minha irmã, se não estiver cheio do Espírito Santo, isso não vai acontecer. Então veja só, essas virtudes, normalmente as pessoas falam sobre os frutos do Espírito, mas na verdade o texto aqui fala sobre o fruto do Espírito que se manifesta através de 9 virtudes. É como se fosse uma fruta com vários gomos, né? Então você tem o fruto ali e vários gomos. Esses gomos seriam então essas virtudes que fazem parte daquele que está cheio do Espírito. Então o primeiro fruto que aparece aqui é o amor. Amar as pessoas incondicionalmente, né? Como o Senhor nos amou, amar verdadeiramente, amar de forma incondicional, comprometida, fruto de uma decisão, né? Então esse é o amor que Deus nos amou e que nós também temos que amar uns aos outros e que o Espírito Santo nos concede, conforme o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, ele diz isso, que o amor de Deus é derramado nos nossos corações através do Espírito Santo. Então este amor é realmente a primeira virtude aqui desse fruto do Espírito. Inclusive até tem alguns comentaristas que acreditam que aqui deveria ser trocado a pontuação desse texto, que o texto deveria ser o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor. 2 pontos, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, que o amor engloba todos os outros. De fato engloba todos os outros. Mas eu prefiro entender o texto como ele aparece aqui, no sentido de que o amor é a primeira virtude do fruto do Espírito. Depois vem a alegria, aquela alegria que independe das circunstâncias, aquela alegria que nós experimentamos, aquela satisfação interior que nós temos mesmo quando as coisas não vão bem. Aquela paz também, isso é muito importante também, essa paz que Deus nos dá, independentemente das circunstâncias, é aquela estabilidade que nós temos vinda do Senhor, mesmo passando por situações difíceis. Depois tem a paciência, na outra versão, que também é muito comum nas igrejas evangélicas, a Almeida Revista Atualizada, paciência aqui é traduzida por longanimidade. O que é longanimidade? É o indivíduo que tem um longo ânimo, longanimidade, longo ânimo, ou seja, é aquele indivíduo que não é pavio curto. Já ouviu essa expressão, pavio curto? Aquela pessoa que explode por qualquer coisinha? Pois é.
Quem tem o fruto do Espírito na sua vida, ele tem paciência, ou seja, longo ânimo. É uma pessoa que não explode logo. Depois ele diz aqui amabilidade. A versão bíblica Almeida Revista Atualizada também usa aqui a expressão benignidade, ou seja, é aquilo que nós somos. A pessoa amável, benigna, ela tem um coração bom, a gente percebe que ela tem uma natureza boa. Isso o Espírito Santo faz em nós, ele transforma a nossa natureza. Depois aparece a bondade. E realmente isso é um fruto do Espírito, é o exercício, a prática da amabilidade, é a prática da benignidade, ou seja, é quando eu coloco a minha benignidade em prática, é quando eu exerço então aquilo que eu sou, ou seja, praticando, sendo bondoso com as pessoas que estão à nossa volta. Fidelidade, outra virtude aqui do fruto do Espírito, é muito difícil hoje, né? A fidelidade é algo que o mundo hoje não valoriza, seja nos relacionamentos conjugais, seja nos relacionamentos de amizade, seja na questão dos relacionamentos profissionais. A fidelidade realmente é algo que o mundo deveria valorizar mais, né? Depois a outra virtude que aparece aqui, mansidão, o indivíduo manso. O Senhor Jesus disse que os mansos, né, eles vão herdar a terra. Então a mansidão é algo que deve fazer parte da nossa vida, da nossa existência. Depois aparece aqui, por último, a última virtude, domínio próprio. Ou seja, o indivíduo que sabe se controlar, que consegue se controlar. Não tem aquela desculpa de eu não consegui me controlar. Não, quem está cheio do Espírito Santo vai conseguir exercer domínio próprio. Então essas são as 9 virtudes do fruto do Espírito, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos ter se nós estamos cheios do Espírito. Nesse sentido, é muito fácil nós pensarmos no exercício dos dons espirituais, não é verdade? Você trazer uma palavra para alguém, orar por alguém, ter um discernimento espiritual sobre determinada situação, deixar Deus te usar através dos dons, mas essas 9 virtudes aqui precisa realmente de uma transformação genuína que vem de dentro para fora. Eu já vi muitas pessoas exercendo dons espirituais, sendo às vezes tremendamente usados pelo Senhor, mas não evidenciando essas 9 virtudes aqui do fruto do Espírito. Então isso é determinante e é importante na nossa caminhada com Jesus. Essa é a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe com essa palavra. Fique bem, fique em paz, fique com Deus.